Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre vetor de deslocamento, ok? Então bora lá. Bem, deslocamento. A gente já ouviu falar de deslocamento, mas a gente não ouviu falar de vetor de deslocamento. Mas a definição é a mesma. Um vetor de deslocamento ΔR, que antes a gente chamava de deslocamento de ΔS, mas é só uma mudança de nome. Esse vetor ΔR vai ser igual a um RF menos um RI. O que é o RF? É uma posição final menos uma posição inicial, só que agora escritas como vetores, ok? A definição é a mesma que a gente está acostumado. Por que a gente está usando vetores? A gente vai ver movimentos em 2D ou em 3D. Então, esses movimentos a gente precisa usar vetores para descrever corpos que estão em movimentos que não sejam unidimensionais, beleza? Então, a gente vai usar vetores para representar posição, velocidade e aceleração também. Então, tudo que a gente já viu para movimentos de uma dimensão, a gente vai usar vetores para movimentos de 2 ou 3 dimensões, ok? Então, vamos avançar um pouquinho e tirar umas dúvidas conceituais, entender o que é o conceito disso, beleza? Vetor posição. Então, o vetor posição, o que ele é? Ele é um vetor que está indicando a posição de um corpo ou partícula no espaço, beleza? Então, eu ilustrei aqui uma situação em 2 dimensões. Eu tenho 3 partículas aí em 3 posições diferentes. Uma posição vetor R1, R2 e R3. E a gente vai ver como é que descreve isso no espaço, ok? A gente usa I e J, a gente chama de vetores unitários, versores, I e J. O I indica o X, ele é um vetorzinho unitário de tamanho. Um vetorzinho unitário, ou seja, ele tem um tamanho 1, aqui no sentido positivo de X, e o vetor J tem um sentido aqui no sentido positivo de Y, ok? Então eles só vão estar acompanhando a coordenada X e coordenada Y respectivamente. Esse corpinho aqui, essa partículazinha, ela está na posição 1 em X, então 1 vezes I, e na posição 2 em Y, então 2 vezes J. Essa partícula 2, 5 em I, e 4, 5 em X, né? E 4 em Y. E essa daqui, partícula 3, 5 em X e 1 em Y. Ok? Até aí nenhum mistério. Aí o deslocamento, como a gente já viu, né? Deslocamento é uma posição final menos uma posição inicial. Então temos aí, imaginar aqui uma partículazinha novamente. Ela está saindo daqui, está vindo para cá. Ok? Então o que é a posição inicial dela? O que é o RI dela? Ela está em 1, 2, ok? 1 no X, 2 no Y. E ela vai parar onde? Ela vai parar 5 no X e 3 no Y. 5 no X e 3 no Y. Então o que é o vetor ΔR, né? O vetor ΔR vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, o que a gente tem aqui? A final em X é 5, a inicial é 1. A final em Y é 3, a inicial é 2. Então, a gente tem aqui esse vetor ΔR, 5 menos 1 é 4, em X, né? Então, está aqui do ladinho do I, mais 1 no Y. Então, está aqui um 1 do ladinho do J. A gente deixa esse 1 indicado aqui só para indicar aqui, né, a subtração, mas não precisaria nem colocar. Quando é 1, a gente não precisa nem colocar. Poderia colocar 4i mais j, já seria suficiente, ok? E aí, feito isso, né, visto como é que a gente faz esse vetor de deslocamento, a gente pode calcular o módulo de um vetor posição também, né? A gente tem um vetor, mas a gente pode querer saber qual é o tamanho desse vetor. Então, bem, pegar um vetor aqui genérico, né, que ele vai ter coordenadas x, no caso o x para o x, e uma coordenada y para o y, ok? Então, a gente usando Pitágoras, vendo isso como um triângulo retângulo, a gente tem que o módulo, né, representado assim, desse vetor posição, ele vai ser o módulo ao quadrado. Deixa eu colocar logo, né, já estou usando aqui o teorema de Pitágoras. Deixa eu tirar isso ao quadrado, a gente tira aqui o módulo, ele é a raiz quadrada da componente x
ao quadrado mais a componente y ao quadrado, certo? Eu tinha indicado aqui ao quadrado porque eu ia colocar já do teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Mas como eu já coloquei aqui com a raiz, beleza? Fica dessa forma. Então essa é a forma de calcular aqui o módulo desse vetor posição. Avançando mais um pouco para a propriedade de vetores, a gente pode ver como é que se faz a decomposição de um vetor, ok? Então, dado um vetor V, aqui como vocês podem ver, eu tenho aqui um ângulo θ, ele vai ter uma componente em x e uma componente em y. Eu estou aqui com o ângulo θ, a gente vai usar aquele macete do colado e separado. O que vai ser essa componente Vx? Ela vai ser o V, ela está colada ao ângulo, então V cosseno de θ. E a componente em y está separada do ângulo, então é V seno de θ. Multiplicação por escalar. Então imagina que você tem aqui um vetor V e você vai multiplicar ele por um escalar K. Ok? O efeito disso é que as componentes dele também devem ser multiplicadas por esse K. Ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, o vetor R1, que é 5i mais 2j. Se eu multiplicar ele, por exemplo, por menos 2, resolvi multiplicar ele por menos 2. Aqui eu vou multiplicar por menos 2 e aqui eu também vou multiplicar por menos 2. Então o que eu vou obter aqui, né? Eu vou obter que esse menos 2 multiplicado pelo meu vetor R1, perdão, vai ser igual a menos 10i, vou colocar aqui menos em 4j, ok? E aí o que a gente poderia ver aqui, ó? Se eu colocar esse aqui, representar o vetor 5, 2 dessa forma, o que é o vetor menos 10, menos 4? Ele está aqui, né? Menos 10x aqui e menos 4 aqui. Para a gente ver qual é o efeito da multiplicação por um escalar. A direção do vetor é mantida. O que eu fiz? Multiplicando por 2, eu estiquei o vetor em 2. E multiplicando e colocando o sinal negativo, eu mudei o sentido desse vetor. Ok? Para a gente dar uma analisada no efeito dessa multiplicação por escalar. Mais uma propriedade é o produto escalar. Eu tenho um vetor V e um vetor W. A componente com componente do V é Vx, a componente em x é Vx, a componente y Vy, e do vetor W a componente Wx para o x e Wy para o y. E como é que a gente faz o produto escalar? A gente vai multiplicar as componentes, ok? X deles, Vx vezes Wx, e está somando aqui com a multiplicação das outras componentes, Vy com Wy, ok? Se tivesse uma terceira componente, Vz, Wz, a gente faria a mesma coisa, somaria pela multiplicação das componentes. Isso vai dar um escalar, vai dar um número para a gente, que a gente também pode calcular, também pode achar esse número, pegando o módulo de V, multiplicando pelo módulo de W, e multiplicando isso pelo cosseno desse ângulo θ entre eles. A gente acharia o mesmo resultado que fazendo isso aqui de cima, ok? E por último, a gente mapear aqui, a gente vê qual a diferença entre um vetor de deslocamento e o vetor de distância percorrida. O vetor de deslocamento, ele vai ser aqui, né, uma posição final menos uma inicial, como a gente está cansado de saber. O que é a distância percorrida? A distância percorrida vai ser dada pela soma de todos os deslocamentos, do módulo dos deslocamentos, perdão, dos módulos. Então, por exemplo, se um corpo está aqui e vem para cá, eu tenho esse deslocamento e eu volto para cá, o vetor de deslocamento total é zero, porque a minha posição final vai ser igual à inicial. Então, se eu sair daqui
vim para cá e voltei para cá, meu deslocamento é 0. Mas e minha distância percorrida? Minha distância percorrida não, ela vai ser esse deslocamento mais esse deslocamento, ok? Então a gente pega o módulo, a gente faz o somatório dos módulos dos deslocamentos, beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!